Meus irmãos, a paz do Senhor, eu tive um problema técnico aqui na internet, mas já foi restabelecido, né? Igual eu estava falando para vocês, eu gravo live aqui neste cantinho aqui da minha casa, lugar mais tranquilo, né? O lugar do meu trabalho, depois que termina a gente grava uma live aqui, né? E eu queria deixar uma palavra hoje, né? Queria estar trazendo uma mensagem, uma palavra que Deus colocou no meu coração, né? Que se encontra aqui em 1 Samuel, no capítulo 4, versículo 21. Essa é a mensagem que eu vou estar trazendo hoje, né? E eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou falar um pouco, né? O tema dessa mensagem que Deus me deu se chama Quando se perde a presença e a glória de Deus. Amém? 1 Samuel, capítulo 4, versículo 21. Diz assim, ó. E chamou ao menino Icabode, dizendo, a glória se foi de Israel, porque a arca de Deus havia sido levada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse, no versículo 22, a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi levada. Vamos estar orando? Soberano Deus eterno Pai, meu Senhor, que o Senhor continua falando aos nossos corações. Oh meu Deus, neste momento, Senhor, eu peço simplesmente que o Senhor fale aos nossos corações a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer transmitir ao nosso coração, aos nossos ouvidos, para aqueles que vierem a ver esta live agora ao vivo, ou aqueles que mais tarde verão, que o Senhor possa alcançar corações e trazer o verdadeiro evangelho, que é conserto das nossas vidas e arrependimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, quando nós pegamos o livro de 1 Samuel, nós começamos a entender que ali começa a narrar a vida de um homem e de duas mulheres. Um homem chamado Eucana, e ele tinha duas mulheres. Uma era Ana e a outra era Penina. A palavra de Deus ali diz que Penina, ela era uma mulher que dava muitos filhos para Eucana. Mas a palavra de Deus ali também diz que Ana, ela não podia dar filhos para o seu esposo, porque ela tinha a madre cerrada por Deus. Ou seja, Deus cessou, né, o ciclo de vida sobre Ana. Ana não podia ter filhos. E a palavra de Deus diz que eles, Ana e Ana, iam prestar, né, o culto ao Senhor. E eles iam até Siló, né, que ali estava a tenda, né, montada. E ali estava a arca, né, a arca da aliança estava ali. E ali havia 3 sacerdotes, né, que estavam tomando conta naquele tempo. Que era Eli, o pai de Ofne e Finéias, que eram os 2 filhos de Eli. Então eles eram sacerdotes. E a palavra de Deus diz que Eucana, ele amava mais Ana, né? Então, ele sempre estava agradando Ana. Mas o que acontece? Ana, ela estava triste porque ela não podia ter filhos. E Ana chega até a tenda, né? Aonde estava Eli. E ele estava sentado na porta da tenda, né? E ela começa a chorar amarguradamente, né? E ela começa a falar com Deus, pedindo um filho, né? Que ela já não aguentava mais, porque, meus irmãos, naquela época, a mulher que não tinha filho, ela era dada como mulher imunda, amaldiçoada, né? Mulher que não prestava para nada. Então ela começa ali a pedir a Deus, fazer os seus devotos a Deus. E ela fala para Deus que se ele der um filho para ela ia devolver ele para Deus. E ela fez o voto nazireu. O que é o voto nazireu? O voto nazireu é quando a criança ela é privada de fazer algumas coisas por amor a Deus. Por exemplo, igual Sansão. Sansão não podia cortar o cabelo. Sansão não podia beber bebida alcoólica, né? Ele não podia pôr a mão em cadáveres. Então, era o voto nazireu. E ela fez o voto nazireu. Ela falou que não ia passar navalha pela cabeça do filho dela.
Ela disse que ia pôr ele para servir no templo, se Deus desse para ela. Então Eli, meus irmãos, ele vê aquela situação, aquela mulher naquele desespero, e a primeira coisa que ele faz, meus irmãos, é falar para aquela mulher que ela estava embriagada. Ele olha para ela e fala assim: mulher, a esta hora você está embriagada? E ela fala assim para ele: não, meu senhor, eu não estou embriagada. É que eu estou aqui pedindo a Deus um filho. Eu estou sofrendo amargamente, eu estou pedindo a Deus um filho. E eu não estou embriagado, eu não sou, não me dê como filha de Belial. Aí ele pega e fala para ela assim: tudo bem, então que seja feita a vontade, né? Que Deus conceda a tua petição. E diz que ela vai embora e começa a alimentar-se, né? Já sai daquele sofrimento profundo e ela começa a crer já, né? No resultado daquela oração. E outra coisa, o sacerdote liberou a palavra, né? E ela já chega e começa a estar melhor. E ela vai e tem relação com Eucana e fala que ela concebeu, que Deus ouviu as orações dela. E foi lá e ela teve o filho Samuel. E a palavra de Deus diz que no ano posterior, em vez dela ir até Siló com Eucana e Penina e os filhos de Penina, para estar fazendo voto, né? E com o filho que ela tinha ganhado, que era Samuel, ela não vai, porque ela falou assim: ó, vou ficar e vou desmamar a criança primeiro. E quando eu for, ele já vai ficar no templo. Então ela cumpriu com o voto que ela fez a Deus. Porque, meus irmãos, foi maravilhoso. O filho podia não estar com ela mais. Mas o filho, ela sabia que ela gerou, que do ventre dela saiu uma criança, que ela não era mais uma mulher maldita, que não era uma mulher mais seca, né? Uma mulher amaldiçoada. Ela tinha um filho. E a palavra de Deus fala que depois de Samuel, ela deu vários filhos para Eucana. Mas o que acontece? Quando ela leva a criança e apresenta para Eli, e a criança fica morando ali, Samuel, a palavra de Deus fala que os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles eram filhos de Belial, né? E eles estavam deturpando os mandamentos de Deus dentro do templo. Por quê? Tudo aquilo que Deus pôs na ordenança para que não fosse feito, ele estava fazendo. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. O povo vinha fazer o sacrifício, né, sobre os pecados lá no templo. Então eles davam o animal. E uma grande parte de tudo que sobrasse era do sacerdote, né, dos levitas. Mas o que ele fazia? Eles não podiam, meus irmãos, antes do sacrifício ser feito a Deus, eles não podiam tomar nada. Então, diz que quando o povo ia sacrificar a Deus, eles iam lá, antes de ver o sacrifício, eles pegavam a parte que eles queriam, a melhor parte que eles queriam, né? E também era proibido você comer algum animal e tomar o sangue dele. E muitos animais que eles metiam a mão ali e tomavam ali o pedaço da carne, ela estava crua e eles comiam junto com o sangue. E várias coisas que eles estavam fazendo, eles se prostituíam dentro do templo, né? E Eli, sendo o pai deles, ele não repreendia isso nos filhos deles. Os filhos deles estavam trazendo uma grande estava trazendo assim, diante do povo de Israel, ele estava trazendo algo terrível, porque o povo estava vendo aquilo, o povo estava triste com aquilo, e o povo sabia que aquilo que eles faziam não era certo. Mas só que Eli, como sendo o pai deles, não repreendia os filhos. Até que um dia, Deus resolve chamar um profeta, e ele fala a Eli que Deus estava irado com Eli, porque Eli não estava repreendendo seus filhos, estava deixando eles fazer o que eles queriam dentro do templo. E por isso, Deus ia tirar de Eli e de toda a sua descendência, né, o chamado sacerdotal levítico. E ele já começa a falar que o dia ele ia trazer, né, um sacerdote segundo o coração dele, né, que seria ungido dele, que ali já está falando de Jesus, né? Ele já está falando que Jesus viria, né? Mas olha para vocês ver.
Deus alertou Eli e Eli, em nenhum momento, repreendeu os filhos dele. E teve uma noite que ele estava dormindo. A palavra de Deus fala assim, que antes que a lâmpada do Senhor apagasse, ele estava dormindo e de repente Samuel, ele ouve uma voz falando: Samuel, Samuel. E ele fala: eis-me aqui. E levanta correndo e vai até o quarto de Eli. E quando ele chega no quarto de Eli, ele fala: o Senhor me chamou? Ele falou: não estou te chamando. Volta para o teu quarto para dormir. E Samuel volta para o quarto. E quando ele está no quarto novamente, Deus novamente visita ele. Visita Samuel. E fala: Samuel, Samuel. E Samuel fala de novo: eis-me aqui. E vai correndo até o quarto de Eli. E quando ele chega novamente no quarto de Eli, ele fala: eu não estou te chamando. Não sou eu que estou te chamando. Volte. Volte para dormir. E quando ele volta para o quarto a dormir na terceira vez, que ele ouve novamente chamar, ele vai até Eli. Aí Eli entendeu que quem estava chamando, quem que estava falando com Samuel, era Deus. Agora, meus irmãos, eu fico pensando aqui. Vamos abrir um parêntese sobre até aqui onde eu falei. Eli, ele era o sacerdote daquela época, daquele tempo, daqueles dias. Ofni e Finéias, os filhos dele, também foram constituídos sacerdotes. E a palavra de Deus diz que Samuel não era sacerdote ainda. Mas olha que engraçado. Deus não estava falando mais com o sacerdote. Deus não estava falando mais com os filhos, que também eram sacerdotes. Ou vamos trazer assim para os nossos dias de hoje, a liderança. Deus não estava mais falando com a liderança. Por quê? Porque a liderança daquela época, ela estava indo contra a verdade de Deus, contra as verdades de Deus. O que é o pecado? O pecado é aquilo que nós fazemos que está em desacordo com Deus. Então o que acontece? Ele percebe e dá a direção. Ele fala para Samuel: volta para o teu quarto. E quando você ouvir novamente chamar, você fala assim: eis-me aqui, o seu servo ouve. Meus irmãos, a coisa mais triste que eu fico pensando aqui é que Eli sabia o caminho, Eli conhecia os mandamentos, Eli conhecia todo o cerimonial sacerdotal, ele era constituído sacerdote, e o sacerdote, ele fazia expiação do pecado do povo a Deus, e ele trazia a resposta se Deus aprovou aquele sacrifício ou não. Mas olha que estranho, Deus parou de falar com Eli e com seus filhos, que eram sacerdotes. Agora vamos colocar assim, mais ênfase. Eu creio que Deus nem tinha chegado ainda a falar com Ofni e Finéias, porque eles não tinham ainda se tornado os principais sacerdotes, porque Eli ainda estava vivo. Então Deus parou de falar com Eli, que era o líder maior daquele povo ali, diante de Deus, e começou a falar com o jovem Samuel. É muito, irmãos, doloroso isso, porque igual eu falei que o tema que Deus deu para mim chama-se Quando se perde a presença e a glória de Deus. Ali, meus irmãos, nós começamos a entender que Eli, por mais que ele conhecia, por mais que ele sabia de todos os ritos, por mais que ele sabia os mandamentos, por mais que ele foi uma pessoa ensinada, instruída na escola levítica, né, da tribo de Levi, para ser sacerdote no templo, ele deixou tudo aquilo para trás. Por quê? Por causa de seus filhos. Ele olhou mais amando seus filhos do que a verdade. Eli não teve o temor diante de Deus, porque Jesus mesmo, ele nos deixou bem claro que aquele que ama pai, mãe, filho, filha, marido, o que for mais que ele, não era digno dele.
Meus irmãos, quando Jesus fala isso, não é só que ele quer total adoração, não. Ele está falando que nós, ser humano, nós às vezes pensamos que aquilo que nós fazemos é amor, é certo, e diante de Deus está errado. Tanto o filho do sacerdote como o não filho do sacerdote, se ele está contra a palavra verdadeira de Deus, ele vai ser punido. Aí não adianta oração, não adianta pedir, não adianta nada. Se Deus rejeitar o meu filho, o seu filho, se ele rejeitar o nosso ministério, se ele rejeitar a nossa vida, meus irmãos, nós errarmos homem com homem, ainda tem Deus para nos perdoar. Mas e quando Deus que está contra nós, quem nos perdoará? A palavra de Deus diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, meus irmãos, o que acontece? Deus, primeira coisa, para de falar com Eli e começa a falar com Samuel. E a palavra de Deus fala que Samuel vai crescendo. Ele vai crescendo, meu irmão. E Deus falando com ele. E começa, naquele período ali, o chamado profético na vida de Samuel. E Samuel, meus irmãos, ele era uma pessoa que ele ainda não era sacerdote. Porque muitas vezes título não adianta de nada. O que adianta na nossa vida cristã, meus irmãos? Eu gosto de um versículo que diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esconder a palavra em nosso coração, porque a palavra de Deus diz que o maldito é o homem que confia no seu próprio coração. Mas quando nós damos o nosso coração em amor totalmente a Cristo, o nosso coração não nos engana. Meus irmãos, olha para você ver que situação. Eli estava perdendo a presença de Deus. Eli perdeu totalmente a presença de Deus. E eu quero dizer para você, vamos abrir um parênteses aqui para os dias de hoje. Quantas pessoas, líderes, que se diz pastores, que se diz pregadores, que se diz obreiros, que se diz que tem algum cargo na igreja. E eu não estou aqui falando de todos. Eu estou falando que existe. Meus irmãos, é muito triste. Quantos pastores estão na frente de um rebanho, mas Deus já não fala mais com ele? Quantos pregadores que pregam a palavra de Deus, mas Deus já não fala mais com eles, Deus não anda mais com eles? Por quê? Sabe por quê, meus irmãos? Deus, ele é maior que tudo. Deus, ele pune quem ele tem que punir. Deus, ele exalta quem ele tem que exaltar. Deus falou aqui no livro de Samuel que ele honra aqueles que o honram. E por isso que ele falou que já que a tua família e você não tem me honrado, eu não honrarei vocês. Deus tinha falado para eles que a tribo deles ia ser sacerdote perpétuo. Deus falou assim, eu não vou deixar mais. Meus irmãos, olha para vocês ver que coisa mais difícil que tem quando alguém perde a visão de Deus. E uma coisa que eu vejo quando a pessoa perde a visão de Deus, vamos pegar muitos ministérios. Ministérios que proíbem hoje pregar contra o pecado. Ministérios que só querem pregar bênçãos materiais, que não pregam mais o arrependimento, que não pregam, meus irmãos, sobre mais a ira de Deus, que não pregam mais o temor de Deus, que olham mais pela finança, que olham mais, meus irmãos, eles estão querendo pregar autoajuda. Meus irmãos, estão querendo somente fazer aquilo que apraz a eles. Mas olha para você ver, Deus fez isso. Deus fez isso. Deixou de olhar para a vida de Eli como sacerdote e começou a instruir Samuel. E Samuel, nós vamos ver mais para frente que ele tomou o lugar que já estava sendo preparado para ele por Deus. Mas olha para vocês ver, Samuel aprendeu muitas coisas com Eli.
Porque quando Ana deixa Samuel junto com Eli, no junto com Eli, o que ela estava fazendo? Ele ia aprender tudo sobre as ordenanças sacerdotal. Ele ia aprender sobre todos como que fazia toda a cerimonial para fazer o sacrifício, para a remissão do pecado do povo. Então ele aprendeu tudo com Eli. E certamente Ofni e Finéias também tinha aprendido. Mas olha para vocês verem como que é a coisa quando nós perdemos a presença de Deus. Meus irmãos, Davi disse que nós percamos tudo, que eu perca tudo, menos a presença de Deus. Ele falou para Deus quando o profeta Natan chegou nele e revelou para ele todo o pecado que ele já sabia que cometeu, mas estava escondendo. Quando Natan revela o pecado de Davi e fala que ele ia morrer, Davi se prostra do chão e fala: Senhor, tire tudo de mim, menos a alegria da tua salvação. Meus irmãos, nós temos que rever. Uma palavra dessa é muito forte. Essa é uma palavra para o povo que se diz povo de Deus. Não há palavra para o mundo, porque essa palavra está sendo direcionada a Israel. E Israel era o povo de Deus, é o povo de Deus. Então nós que somos igreja, nós que somos cristãos, nós somos o povo de Deus, nós somos filhos de Deus. Então esta palavra está sendo para nós. Ou nós acreditamos que a Bíblia total é a palavra de Deus, ou nós não podemos acreditar em nada. Porque, meus irmãos, nós temos que pregar a verdade que está na Bíblia. Nós não podemos pregar achismos. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, nós temos que pregar a palavra. E a palavra de Deus, ela diz que Deus se ira. A palavra de Deus diz que Deus mata. A palavra de Deus diz que Deus é justiça. A palavra de Deus diz que Ele é amor, mas não amor mentiroso, amor verdadeiro, que não vai deixar de punir o pecador. A palavra de Deus disse que céus e terra passarão, mas as palavras nunca passarão. As palavras de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que parar e pensar. Nós temos que pensar o que está acontecendo. Meus irmãos, nós que somos povo de Deus, nós temos que entrar dentro das Escrituras. Nós temos que trazer a essência da Bíblia para a nossa vida e vivê-la. Meus irmãos, não adianta. Olha aqui, eu quero dizer para você uma coisa. Eli estava passando a mão na cabeça dos filhos. Eli não estava repreendendo os filhos. Eli não tirou os filhos de frente do trabalho sacerdotal. Eu quero dizer para você uma coisa. Para Deus não existe filho de pastor se está fazendo a coisa errada. Para Deus não existe filho de missionária ou pastora se está fazendo a coisa errada. Os nossos filhos precisam se arrepender e aceitar Jesus. Nós oramos, sim, para que Deus possa estar dando livramento para os nossos filhos. Mas se os nossos filhos não aceitar Jesus, eu quero dizer para você, não adianta. Eles vão para o inferno, sim. Eles vão, sim. Com muito dor no coração eu te falo isso. A salvação individual. Não tem como a gente ganhar a salvação por alguém. A palavra de Deus fala que cada um dará de conta a si. A obrigação de nós, pai, a obrigação nossa é mostrar o caminho verdadeiro. Nós temos que mostrar a verdade bíblica. O que está escrito, não se muda. Nós temos que falar para os nossos filhos a realidade. Que sexo antes do casamento, diante de Deus, é pecado. Cai no pecado de fornicação.
Nós temos que falar para os nossos filhos que estar casado e dormindo com outra pessoa é adultério. Nós temos que falar para os nossos filhos que Deus, Ele o ama. Mas Deus não vai deixar que o pecado não seja punido na vida dele. Nós temos que ser sinceros. Nós temos que falar para as pessoas que nós estamos juntos que Deus, Ele odeia o pecado. Nós temos que falar que Deus já deu a solução para o pecado, que é Cristo. Mas nós precisamos realmente aceitar Cristo, não por boca ou por gesto, mas de corpo, alma e espírito, de coração. Nós temos que aceitar Cristo de verdade. Nós não podemos aceitar Cristo de aparência. Nós temos que aceitar Cristo de verdade, porque Cristo, Ele olha o nosso coração, se é um coração que está apto, um coração que está apto, olha para você ver, a se arrepender dos seus pecados. Aquele que confessa os seus pecados e o abandona, alcança misericórdia. Então quero dizer para você que não importa a liderança, se ela não está dentro da verdadeira palavra de Deus. Não importa pregadores, se ele não está dentro da verdadeira palavra de Deus. E você fala para mim, mas o que é verdade? A verdade é que nós já estávamos mortos, porque nós pecamos através de Adão e Eva. E o pagamento do pecado é a morte. E o pecado diante de Deus traz ira. Deus odeia, Ele abomina o pecado. E nós temos que falar que Jesus Cristo foi punido por Deus no meu e no seu lugar. Ele bebeu a taça do cálice da ira de Deus Pai. Por quê, meus irmãos? Por mais que a salvação foi gratuita para nós, mas houve a punição, porque o nosso Deus é justo. O nosso Deus não é igual a nós. Às vezes você vê tua filha ou teu filho fazendo alguma coisa de errado e você quer passar panos quentes. Mas quando é outra pessoa fazendo, você quer falar a verdade. E tem que falar mesmo. Mas você tem que começar dentro de casa. Não adianta. Nós queremos tirar a trave do olho do nosso irmão e nós não olhamos o cravo que está em nossos olhos. Mas Jesus falou, antes tira primeiro a trave do seu olho. Que aí você verá claramente a trave que está no olho do irmão. Meus irmãos, a palavra de Deus fala que não pense que você pregando algo bíblico que você vive, não compensa, irmão. Você está pregando algo sobre o pecado. Se você vive a mesma prática, não importa. Tanto você que está pregando e vive na prática do pecado, como alguém está ouvindo, se não houver arrependimento mútuo dos dois, tanto quem prega, quem ouve e não aceita a correção, vão os dois, infelizmente, para o inferno. Mas você pode viver da maneira que você achar que é certo. Só que eu quero dizer para você, a sua maneira, o seu jeito, o seu pensar, ele tem, meu irmão, que está evasado nas escrituras. Porque Deus não vai punir, meus irmãos. Deus não vai te medir pelas suas palavras. Ele vai medir pela palavra dele. Ele vai medir pela palavra dele. Se Jesus falou que os adúlteros não herdarão o reino do céu, eu não tenho que falar, será? Não, está escrito. Se Jesus falou, se a palavra de Deus disse que os afeminados não vão herdar o reino do céu, eu não sei. Eu sei, está escrito. Está escrito. Está escrito. Como que Jesus venceu Satanás? Jesus falava, está escrito. Está escrito. Se tu é filho de Deus, então,
Ordene que essas pedras se transformem em pão. Porque está escrito, Satanás falou para ele, está escrito. Olha para você ver que coisa mais extraordinária que a palavra de Deus. Até Satanás usa a palavra, mas deturpando ela. Mas Jesus falava, mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Ele venceu na palavra, ele trouxe toda a palavra. Quero dizer para você, Satanás está usando muita gente para pregar uma meia verdade. Mas Jesus, ele fala, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu tenho que realmente pregar toda a verdade. E qual que é toda a verdade de Gênesis até o Apocalipse? Que o ser humano errou com Deus, que o ser humano estava caminhando para a morte, que o ser humano não tinha como voltar para Deus, e que Deus fez o sacrifício de Cristo para que nós voltássemos para Ele, mas teve uma punição de Cristo. Ei, o nosso Deus justo, Ele tinha que punir o pecado. Não era simplesmente falar, está todo mundo salvo. Ele tinha que punir alguém, e Ele puniu Jesus. Por mim e por você. Então, meus irmãos, olha para você ver. Voltando aqui para terminar, no livro de Samuel, quando os acontecimentos sobre Deus parar de falar com Eli, e Deus fala claramente que queria matar Ofni e Finéias, e Deus revela todo o plano para Samuel, eles vão batalhar contra os filisteus. E eles começam a perder a batalha. E neste momento, eu quero dizer para você, as pessoas são assim. Elas gospem na cara de Deus. Elas não querem falar a verdade para Deus, de Deus. Elas mentem sobre as coisas de Deus, mas quando o bicho pega, elas querem Deus. Mas não que um Deus que quer que ele mude. Ele não quer Deus por aquilo que ele é, mas ele quer usar a presença de Deus. A presença de Deus chega no arraial e os filisteus ouvem do arraial deles, o povo de Israel tudo em festa, porque aonde a arca, a presença do Senhor chegava, o povo de Israel vencia. Mas, meus irmãos, ali já não estava mais, Deus já não estava mais a favor do povo de Israel. Deus não estava mais a favor do povo andando em pecado, dos próprios líderes estar trazendo a mentira para aquele povo e vivendo a prática do pecado. Eli, Ofni e Finéias, sacerdote da época, estavam deturpando a palavra de Deus. Eli amou mais os filhos do que a Deus. E quando nós amamos mais a criação do que o Criador, nós erramos. Porque nossa vida, nossos filhos, a minha, a sua, se nós temos um título de pastor, o que for, não é maior do que Deus. Então, o que acontece? Os filisteus vêm novamente à batalha contra o povo de Israel e eles vencem. Eles vencem, matam Ofni e Finéias e levam a arca. E Eli está sentado na tenda da congregação. De repente veio o comunicado: Eli, seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram. E a arca foi tirada deles e levada para o povo filisteu. A palavra de Deus diz que Eli cai para trás e quebra o pescoço e morre na hora. E a sua nora, ela tem o filho. Quando ouve aquilo, que a arca foi tirada, porque a arca, meus irmãos, ela era a presença, ela era a glória de Deus sobre o povo de Israel. E aí o que acontece? Eu te digo o que acontece. Ela põe o nome do filho dela aqui em 1 Samuel 4:21, que eu li para você, que significa e acabou. Olha o nome do menino. Porque todos davam os nomes aos filhos por algo que aconteceu.
E ela fala assim, ó, no versículo 21, 1 Samuel 4, versículo 21. E chamou o menino Icabode, dizendo: a glória se foi de Israel, porque a arca de Deus havia sido levada, e por causa de seu sogro e de seu marido. Ela falou: foi por causa do meu sogro e do meu marido, que não andaram na presença de Deus. Uma nação sofreu. E disse, no versículo 22, a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi levada. Meus irmãos, a primeira coisa que as pessoas têm que tomar cuidado é com a presença. É com a presença. A presença de Deus. Porque o próximo passo é a glória de Deus ser tirada da nossa vida. A presença de Deus é um privilégio. E a glória de Deus são um presente que Deus dá para nós sobre o teu poder, a sua magnitude, seu amor, a tua justiça. Então, meus irmãos, eu quero deixar essa mensagem para você e para mim também. Vamos tomar cuidado com a presença de Deus em nossa vida. E vamos, meus irmãos, estar firmes, querendo realmente que não só a presença de Deus permaneça na nossa vida, mas também a glória de Deus esteja na nossa vida. Não vamos perder a presença de Deus. Olha, você que vê esta mensagem agora, ou que for ver, reflita. Leia o livro de Samuel que eu estou te falando. Porque Deus vai te julgar porque está escrito na palavra e não pelo teu achismo. Vamos aprender da palavra, porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas vamos conhecer a palavra. Meu irmão, se você conhecer a palavra, essência do evangelho, da salvação, você não precisa conhecer mais nada. Se você entender qual que foi o plano de salvação, o que aconteceu para que eu e você recebêssemos uma salvação, mas se nós entendermos à luz da Bíblia, se nós estudarmos a palavra, entendermos à luz da palavra, eu quero dizer para você, meu irmão, será uma pessoa que realmente conheceu Cristo, aceitou Ele, viu tão miserável que você é, e vai pedir perdão, e vai alcançar misericórdia, abandonar os pecados e viver a graça, o amor, a presença e a glória de Deus. Amém? Fique com esta mensagem para o teu coração. Agradeço a todos aqueles que estiveram nesta live comigo e aqueles que vão assistir essa live. Que Deus possa tocar, que você possa ser confrontado nesta palavra, assim como eu estou sendo. Que nós sejamos confrontados, porque a palavra de Deus fala que Deus corrige o que Ele ama e Ele açoita aqueles que Ele chama por filho. Se nós aceitarmos a correção de Deus, nós somos chamados filho. Mas se nós não aceitarmos, nós seremos chamados de bastardos. Então vamos entender esta palavra. Amém? Eu vou estar orando, agradecendo a Deus por esta palavra. Eu peço a Deus que abençoe a cada um que vê esta live, cada um que esteve comigo nessa live, e que esta palavra possa ser uma palavra produtiva para a tua vida, mas que não fique somente em palavras. Não fique somente em ouvir a palavra. Estude a palavra, entre na palavra, entenda o que eu estou te pregando para você. Olha se o que eu estou pregando para você realmente está dentro da palavra. Mas uma coisa eu te digo: a maior preocupação que eu tenho neste momento é almas. Então que você olhe com carinho para esta palavra, entre nesta palavra, entenda esta palavra, porque Jesus quer te salvar. E você que está andando como Eli, perdeu a visão, perdeu a presença de Deus, perdeu a glória de Deus. Eu vou falar diferente: você ainda perdeu a presença, você não perdeu a glória, porque quando perder a glória acabou, irmão. Mas eu quero dizer para você: pede perdão, se arrependa, olhe onde caíste e volte. E volte a viver a verdadeira palavra. E peça a Deus
para mudar o teu coração. Peça a Deus para que você realmente ande conforme a palavra. Amém? Vamos estar orando. Soberano Deus, eterno Pai. Meu Deus, a tua palavra foi pregoada, Senhor, esta noite. Meu Deus, eu agradeço, Senhor, por esta palavra. O Senhor ainda, meu Pai, fala com o teu povo. O Senhor ainda, meu Pai, fala conosco, meu Pai. Todos nós precisamos de ouvir a tua palavra, Senhor. Tanto quem prega, como também, meu Pai, quem está ouvindo. Porque todos nós, meu Pai, somos necessitados da tua presença e da tua glória. Meu Pai, abençoa cada irmão, a cada irmã que viu esta live, que for ver esta live. Aqueles que estiveram ao vivo comigo e aqueles que vão adentrar mais para frente e ver esta live. Que ela seja de grande, meu Pai, ajuda. E que ela seja de grande, meu Pai, avivamento no coração de cada um. Em nome de Jesus. É que eu oro te agradecendo. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero agradecer, eu não vou agradecer individualmente. Eu quero agradecer a todos aqueles que estiveram comigo nessa live. Aqueles que entraram nesse final. Aqueles que vão ver essa live. Compartilhe essa live se você achar ela interessante para alguém. Por quê, meus irmãos? Primeiro olhe. Antes de compartilhar essa live, olhe na palavra se realmente eu falo a verdade para você ou mentira. Porque isso aí você consegue fazer. Nós tínhamos que fazer isso. Observar se realmente aquilo que está sendo pregado é realmente a palavra de Deus. E depois de fazer essa análise, se você quiser compartilhar esse vídeo com alguém, compartilhe. Não por mim. Não porque sou eu. Mas se o que eu falei, se as palavras saíram da minha boca, realmente foram palavras dirigidas por Deus, que você compartilhe com alguém, com a família, para eles entenderem que sem arrependimento não há remissão de pecado. E nós temos que viver novidade de vida. Amém? Deus abençoe, Pai do Senhor, e um abraço e até a próxima live.